Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encontre o seu coração neste exato momento. Respire fundo, sinta o ar que enche os seus pulmões, este presente divino, este sopro de vida que lhe foi concedido mais uma vez. Não é por acaso que você está aqui, ouvindo estas palavras. O seu espírito anseia por conexão, a sua alma busca refúgio, e o Pai, em sua infinita misericórdia, preparou este encontro. Feche os seus olhos por um instante se puder, e permita-se desligar do mundo lá fora. Deixe as preocupações, as listas de tarefas, as angústias e as incertezas do lado de fora deste santuário que estamos construindo juntos agora, em oração, aqui, neste espaço sagrado entre o seu coração e o trono da graça. Você é bem-vindo, você é amado, você é visto. Sinta a presença gentil do Espírito Santo, envolvendo você como um manto de calor e segurança. Ele está aqui para consolar, para guiar, para fortalecer. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, cada batalha que você trava no íntimo do seu ser, cada sonho que você tem medo de sonhar. E ele sussurra ao seu espírito: não tema, pois eu estou com você. Não se assombre, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço e o ajudo e o sustento com a destra da minha justiça. A jornada da vida, por vezes, se assemelha a um mar revolto. Ondas de aflição se levantam, ventos de adversidade sopram com fúria, e o nosso pequeno barco parece tão frágil, tão vulnerável. Olhamos para o horizonte e não vemos terra firme. Olhamos para dentro de nós e encontramos o medo, a dúvida, o cansaço. É nesses momentos que a nossa fé é provada, que o nosso coração é pesado. É fácil louvar a Deus quando o sol brilha e o mar está calmo, mas o verdadeiro louvor, aquele que move os céus, nasce de um coração que escolhe adorar em meio à tempestade. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a rocha inabalável, da soberania de Deus, sobre a certeza de que, não importa o quão caótico o mundo pareça, Ele está no controle. O trono de Deus não está vago, a sua justiça não falha, o seu tempo é perfeito. Nesta manhã, eu quero te convidar a meditar comigo no Salmo 75, um salmo poderoso, um cântico de Asaf que ecoa através dos séculos com uma mensagem de profunda confiança e reverência. Ele começa com uma explosão de gratidão. A ti, ó Deus, rendemos graças, a ti rendemos graças, pois o teu nome está perto. Os homens proclamam as tuas maravilhas. Vamos começar assim também. Antes de pedir, antes de questioner, antes de lamentar. Agradecer pelo dom da vida, por este novo dia, que se descortina como uma página em branco, cheia de potencial e da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Agradecer porque o seu nome está perto. Pense na profundidade disso. O Criador do Universo, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, não está distante e indiferente às nossas vidas. Ele está perto. Ele se fez Emanuel, Deus conosco. El-Hubert, em nós, através do seu Espírito. O seu nome, que representa todo o seu poder, toda a sua autoridade, toda a sua bondade, está acessível a nós. Podemos chamá-lo, e ele responde. Podemos clamar e ele nos ouve. Os homens proclamam as tuas maravilhas. E nós, hoje nos unimos a esse coro de vozes que atravessa a história. Proclamamos a maravilha da criação, a perfeição de um pôr do sol, a delicadeza de uma flor, a complexidade do corpo humano. Proclamamos a maravilha da salvação, o sacrifício de Jesus na cruz, um ato de amor tão profundo, que a nossa mente finita jamais poderá compreender totalmente. Proclamamos as maravilhas que ele já operou em nossa própria vida. Lembre-se agora por um momento dos livramentos que ele te deu, das portas que ele abriu, da força que ele te concedeu quando você pensou que não conseguiria mais. Cada uma dessas memórias é um tijolo na construção da nossa fé, um testemunho do seu cuidado e do seu poder. O salmista continua, e agora é a voz do próprio Deus que ressoa. No tempo determinado, eu julgarei com retidão. Aqui reside o centro da nossa esperança. Vivemos em um mundo onde a injustiça parece prevalecer. Vemos a arrogância prosperar, a maldade se levantar, a mentira ser aplaudida. O nosso coração se angustia, clamamos por justiça, por ordem, por um fim ao sofrimento. E Deus nos responde, no tempo determinado. Não no nosso tempo, mas no dele. A nossa visão é limitada, a nossa compreensão é falha. Vemos apenas um fragmento do grande tapeçar da história. Mas Deus vê o quadro completo. Ele tem um tempo para todas as coisas. Um tempo para plantar e um tempo para colher. Um tempo para chorar e um tempo para rir. E um tempo para julgar, e o seu julgamento é com retidão. Não é baseado em aparências, em status social, em poder terreno. É baseado na verdade, na santidade,
na perfeita justiça. Ainda que a terra se abale e todos os seus habitantes vacilem, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Que promessa poderosa! O mundo pode tremer. As estruturas que nos parecem tão sólidas, governos, economias, instituições, podem ruir. A nossa própria vida pode ser abalada por notícias inesperadas, por perdas dolorosas, por crises que nos tiram o chão. Mas Deus diz: sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Ele é o fundamento, a base, a estrutura que sustenta toda a existência. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, podemos nos agarrar a esta verdade: Deus é firme. Elohe nessa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia. A estabilidade do universo não depende da sabedoria humana, mas da mão sustentadora do Criador. E essa mesma mão que sustenta as estrelas em suas órbitas, é a mão que sustenta você hoje, depois de ouvir a voz de Deus. O salmista se volta para os homens, com uma advertência e um chamado à humildade aos arrogantes. Digo, não se vangloriem, e aos ímpios, não levantem a sua fronte. Não levantem a sua fronte contra os céus. Não falem com insolência. A soberba é a raiz de tanto mal. É a ilusão de que somos autossuficientes, de que estamos no controle, de que o nosso sucesso é fruto exclusivo do nosso próprio esforço. A Bíblia nos ensina repetidamente que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Levantar a fronte, ou o chifre, como em outras traduções, é um símbolo de poder, de orgulho, de desafio. É colocar-se no lugar de Deus. E o salmista nos adverte a não fazer isso, a não falar com insolência, a não agir com arrogância, pois toda a exaltação, toda a promoção não vem do esforço humano, não vem do acaso, não vem do Oriente nem do Ocidente, pois não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação, mas é Deus quem julga, a um humilha, a outro exalta. Que verdade libertadora! Isso nos livra do fardo da autopromoção, da competição desenfreada, da inveja do sucesso alheio. A nossa vida não está à deriva em um mar de coincidências. Há um juiz soberano, um Deus que vê o coração e que tem o poder de levantar e de abater. A Ele pertence a honra, a glória e o poder. A nós cabe a confiança, a obediência e a humildade. Quando entendemos isso, o nosso coração descansa. Paramos de lutar com as nossas próprias forças para conseguir um lugar ao sol e aprendemos a florescer no lugar onde Deus nos plantou. Confiamos que no tempo dele, se for da sua vontade, Ele nos exaltará. E se Ele escolher nos manter em uma posição de humildade, de serviço, de anonimato, louvamos a Ele da mesma forma. Pois sabemos que o nosso valor não está no reconhecimento dos homens, mas no amor do Pai. Se esta palavra tem tocado o seu coração, se você sente a presença de Deus falando com você através desta oração, eu te convido a fazer parte desta comunidade de fé. Inscreva-se no nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos na palavra. Deixe o seu curtir para que esta mensagem de esperança alcance mais pessoas. E, se o Espírito Santo colocar alguém no seu coração agora, alguém que precisa ouvir sobre a soberania e a justiça de Deus, compartilhe esta oração. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém hoje. O salmo avança para uma imagem forte e sóbria, pois na mão do Senhor há um cálice cheio de vinho, espumante e bem misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Este é o cálice da ira de Deus, do seu justo juízo contra o pecado. É uma imagem que nos causa temor, Edive Kozer. O pecado não é algo trivial aos olhos de um Deus santo. Ele tem consequências. A justiça divina exige que o mal seja punido. E ao lermos isso, podemos sentir um peso, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem de nós poderia se apresentar como justo diante do juiz de toda a terra? Mas aqui entra a maravilha do Evangelho, a beleza da cruz. Jesus, o Filho perfeito de Deus, bebeu esse cálice em nosso lugar. No Getsemane ele orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Na cruz, ele esgotou o cálice da ira divina, para que nós pudéssemos receber o cálice da salvação, o cálice da comunhão, o cálice do seu sangue, derramado por amor a nós. Por isso, não tememos mais o juízo condenatório de Deus, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa certeza nos enche de uma gratidão que transborda, que nos leva à conclusão do salmista. Ele encerra o seu cântico com uma declaração de louvor perpétuo:
e uma confiança renovada na justiça. Final de Deus. Quanto a mim, anunciarei isso para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças do justo serão exaltadas. Esta é a nossa resposta ao Deus soberano. Diante da sua majestade, do seu poder, da sua justiça e da sua misericórdia, só podemos nos render em adoração. Anunciarei isso para sempre. O louvor não é um evento de domingo, mas um estilo de vida. É uma decisão diária de focar o nosso coração e a nossa mente na bondade de Deus, independentemente das circunstâncias. É cantar louvores ao Deus de Jacó, o Deus que faz alianças, o Deus que é fiel às suas promessas, o Deus que transforma vidas, assim como transformou o enganador Jacó no patriarca Israel. E por fim, a confiança de que no final, a justiça prevalecerá. Quebra todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Esta é uma promessa divina. O poder do mal é temporário, a sua aparente vitória é uma ilusão. No tempo de Deus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O orgulho será quebrado, a arrogância será humilhada, e os justos, aqueles que confiam em Cristo e buscam viver segundo a sua vontade, serão exaltados, não com uma exaltação terrena, baseada em poder e riqueza, mas com a honra de estar para sempre na presença do Rei, de receber a coroa da vida, de ouvir as palavras mais doces que um ser humano pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixe que a verdade deste salmo penetre fundo em sua alma nesta manhã. O seu Deus é o juiz de toda a terra, Ele está no trono, Ele é soberano. Nada acontece sem a sua permissão. As suas lutas, as suas doras, as injustiças que você sofre, nada disso passa despercebido aos olhos dele. Ele tem um tempo determinado para agir, e o seu julgamento é perfeito. Não se deixe abater pela arrogância dos que zombam da fé. Não se desespere quando o mundo parecer um caos. Lembre-se, é Deus quem mantém firmes as colunas da terra. A sua vida está segura nas mãos dele. Rejeite o orgulho e abrace a humildade. Confie no tempo de Deus para sua exaltação e encontre contentamento no lugar onde ele te colocou. Hoje, lembre-se do cálice que Jesus bebeu por você e viva em profunda gratidão pela salvação que lhe foi oferecida gratuitamente. E, acima de tudo, decida ser um adorador. Anuncie as maravilhas de Deus para sempre. Cante louvores ao Deus de Jacó. Mesmo que a sua voz esteja embargada pelas lágrimas, confie que no final, as forças dos justos serão exaltadas. A sua força, a sua esperança, a sua justiça não vem de você mesmo, mas de Cristo que habita em você. Sinta essa verdade, preenchendo cada espaço vazio do seu ser, acalmando cada ansiedade, fortalecendo cada área de fraqueza. A de Deus está a caminho. A vitória já foi conquistada na cruz. E a sua parte é confiar, descansar e adorar. Respire fundo mais uma vez, sentindo essa paz que excede todo entendimento. Agora que o nosso coração está alinhado com a verdade da soberania de Deus, estamos prontos para ir mais fundo. Estamos prontos para mover da adoração e da proclamação para a entrega, para a rendição completa do nosso ser nas mãos do oleiro. Este é apenas o começo da nossa conversa com o Pai nesta manhã. Vamos agora preparar o nosso espírito para a próxima parte da nossa oração, onde vamos, juntos, depositar cada área da nossa vida, cada sonho, cada medo, cada pedaço do nosso coração no altar do Senhor, confiando inteiramente no seu amor e no seu cuidado por nós, Pai amado. Deia soberano, juiz de toda a terra, aqui estamos diante do teu trono de graça, com os corações aquietados pela verdade da tua palavra. Depois de contemplarmos a tua majestade, a tua justiça perfeita e o teu controle absoluto sobre todas as coisas. Como o salmista nos ensinou, no Salmo 75, uma única postura nos resta, a rendição. Chega um momento, Senhor, em que as nossas forças se esgotam, em que a nossa sabedoria se revela tolice, em que o nosso orgulho se desfaz como fumaça diante da tua santidade. E é nesse lugar de total desamparo que encontramos o verdadeiro amparo. É no fim de nós mesmos que encontramos o começo de ti. Por isso, neste momento, nós nos despojamos de toda a armadura de autossuficiência. Quebramos as máscaras que usamos para esconder as nossas fraquezas e nos apresentamos a ti como realmente somos baços, frágeis, falhos, desesperadamente necessitados da tua misericórdia. Tu és aquele que sustenta as colunas do universo, e nós tantas vezes mal conseguimos sustentar as nossas próprias promessas. Tu és o juiz que a um humilha e a outro exalta,
E nós, em nossa insensatez, tentamos construir os nossos próprios tronos. Tentamos ditar as regras do jogo, tentamos ser os senhores do nosso próprio destino. Perdoa-nos, Pai. Perdoa a nossa arrogância, a nossa presunção, a nossa teimosia em seguir os nossos próprios caminhos, que tantas vezes nos levaram a abismos de dor e arrependimento. Reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra é como um espelho, e ao olharmos para ela, vemos a mancha do pecado que contamina a nossa alma. O profeta Isaías, ao ter uma visão da Tua glória, exclamou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E, hoje, Senhor, fazemos das palavras dele as nossas. Ai de nós, pois os nossos lábios, que foram criados para o louvor, tantas vezes proferiram palavras de queixa, de crítica, de fofoca, de amargura, as neissas mós, que foram feitas para servir e abençoar, tantas vezes se fecharam em egoísmo, ou se moveram por impulsos impacientes. Os nossos olhos, que foram criados para contemplar a tua beleza, se demoraram naquilo que é vão, impuro, que entristece o teu espírito. A nossa mente, que deveria ser um templo de pensamentos santos, se tornou um campo de batalha, onde a ansiedade, a cobiça, a luxúria e o ressentimento travam guerras diárias. Pecamos por aquilo que fizemos e pecamos por aquilo que deixamos de fazer. Pecamos em palavras, em pensamentos e em atos. Pecamos contra Teia, nosso Criador e Redentor. E pecamos contra o nosso próximo, a quem fomos chamados a amar como a nós mesmos. Não temos desculpas, não temos justificativas. A nossa única defesa é o sangue de Jesus. O nosso único argumento é a tua infinita misericórdia. Por isso, como o publicano na parábola, batemos no peito e clamamos: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nós nos apegamos à tua promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lava-nos, Senhor, purifica o nosso coração com o hisopo da tua graça. Cria nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lances fora da tua presença, nem retires de nós o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário. E neste altar de entrega, Senhor, não depositamos apenas os nossos pecados, mas também os nossos medos. Pai, como o medo nos paralisa, o medo do amanhã, com as suas incertezas e os seus desafios, o medo de não sermos capazes, de não sermos suficientes, o medo da doença, da perda, da solidão, o medo do fracasso, da rejeição, medos que nos roubam o sono, que nos tiram a paz, que nos fazem duvidar das tuas promessas. A tua palavra nos ordena mais de 300 vezes a não temer, mas a nossa alma teimosa insiste em se agarrar à preocupação. Nós lemos que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a tua permissão, mas vivemos como se o peso do mundo estivesse sobre os nossos ombros. Lemos que tu cuidas dos lírios do campo e das aves do céu, mas duvidamos do teu cuidado para conosco, teus filhos. Perdoa-nos pela nossa pequena fé, perdoa-nos por olharmos para o tamanho das ondas e nos esquecermos do tamanho do Deus que caminha sobre elas. Hoje, nós fazemos uma escolha consciente de lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque cremos que tu tens cuidado de nós. Entregamos a ti as nossas finanças, a nossa saúde, a nossa família, o nosso futuro. Entregamos os nossos filhos, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos. Tiramos essas preocupações das nossas mãos fracas e as colocamos nas tuas mãos poderosas, as mesmas mãos que firmaram as colunas da terra. Confiamos que tu és o nosso pastor e que nada nos faltará. Confiamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Recebe, Senhor, cada uma das nossas preocupações como um sacrifício de confiança, e no lugar da ansiedade, derrama sobre nós a tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Neste altar de oração, onde derramamos a nossa alma, eu quero te convidar a fazer o mesmo. Não guarde para si o que te aflige. Este é um espaço sagrado de comunhão. Escreva aqui nos comentários qual é a área da sua vida que você entrega a Deus hoje, qual é o seu clamor, qual é o nome que você quer apresentar a Deus. E toda esta comunidade de fé estaremos em oração, intercedendo uns pelos outros, pois a palavra nos ensina a levar as cargas uns dos outros, e assim, cumprir a lei de Cristo. E eu te peço, permaneça comigo até o final desta oração. Não desista agora. O momento do quebrantamento precede o momento da cura. A entrega é o primeiro passo para o milagre. Fique até o fim,
pois cremos que o toque restaurador do Espírito Santo já está em movimento, preparando o seu coração para receber o novo de Deus. E agora, Pai, o nosso coração quebrantado e contrito, livre do peso do pecado e da ansiedade, se eleva a Ti em um clamor por socorro. Nós não apenas confessamos e entregamos, mas também pedimos. Pedimos como filhos que se achegam a um Pai amoroso, sabendo que Tu tens prazer em nos abençoar. Em primeiro lugar, clamemos por cure. Senhor, Tu és o Deus que sara, Jeová Rafa. A Tua palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Pelas Suas pisaduras, fomos sarados. Com base nesta promessa, oramos agora. Por cada corpo enfermo que ouve esta oração. Onde houver dor, que venha o Teu alívio. Onde houver doença, que venha a Tua cura divina. Células, tecidos, órgãos, sistemas, que tudo se alinhe à perfeita ordem da Tua criação. Oramos por diagnósticos revertidos, por milagres que confundam a medicina, por uma restauração completa da saúde física, mas também clamamos pela cura da alma. Pai, há tantas feridas que ninguém vê. Feridas da rejeição, do abandono, da traição, cicatrizes de palavras duras que foram lançadas contra nós, traumas que nos aprisionam no passado. Clamamos pelo Teu bálsamo curador sobre cada memória dolorosa. Clamamos pela cura da depressão, da síndrome do pânico, de toda a angústia que oprime o peito. Que o Teu amor perfeito lance fora todo o medo e que a Tua alegria seja a nossa força. Sara os corações partidos. Restaura a autoestima. Ensina-nos a nos perdoar e a perdoar aqueles que nos feriram. Clamamos também por libertação, Senhor. Tu és Evanice, a nossa bandeira, aquele que luta as nossas batalhas. A Tua palavra declara que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós tomamos posse desta liberdade que nos foi conquistada na cruz. Oramos pela libertação de todos os vícios que escravizam. Álcool, drogas, pornografia, jogos, comida. Quebra, Senhor, as correntes de toda a compulsão. Oramos pela libertação de padrões de pensamento destrutivos, de fortalezas de mentira que o inimigo construiu em nossas mentes. Libertação do pessimismo, da incredulidade, da autossabotagem. Oramos pela libertação de situações que parecem sem saída, um emprego opressor, um relacionamento abusivo, dívidas que sufocam. Abre as portas, Senhor. Mostra a Tua saída, o Teu livramento. Quebra todo rugo, desfaz toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada contra as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos ministérios. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de nós procede, diz o Senhor. Ó Deus, nosso clamor é o eco do clamor de tantos santos que vieram antes de nós. É o grito de Davi no Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. É a persistência da viúva importuna, que não desistiu de buscar o juiz. É a fé da mulher com fluxo de sangue, que acreditava que apenas um toque nas vestes de Jesus seria suficiente. Nós não estamos diante de um Deus relutante, mas de um Pai que nos convida a pedir, a buscar, a bater. E a Tua promessa é que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E Eiquembeit, a porta se abrirá. Portanto, com fé e ousadia, nós pedimos. Pedimos a Tua intervenção divina em cada causa impossível. Pedimos a Tua provisão em meio à escassez. Pedimos a Tua sabedoria para tomar decisões difíceis. Pedimos a restauração de casamentos que estão por um fio. Pedimos a salvação dos nossos familiares que ainda não Te conhecem. Pedimos um avivamento sobre a nossa... Pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera, permaneça neste espírito de clamor, meu irmão, minha irmã. Não apresse este momento. Deixe as lágrimas rolarem, se for preciso. O Senhor não despreza um coração quebrantado. Ele recolhe as nossas lágrimas em seu odre. Cada suspiro, cada gemido inexprimível, o Espírito Santo está traduzindo diante do Pai como a intercessão perfeita. Este lugar de vulnerabilidade, de reconhecimento da nossa total dependência, é o lugar mais seguro em que podemos estar. É o solo fértil onde a semente da fé pode germinar e dar frutos extraordinários. Sinta o ambiente espiritual mudando. A entrega abre espaço para a presença. O clamor atrai a atenção dos céus.
O peso que você sentia nos ombros está sendo substituído por uma leveza sobrenatural. A confusão da sua mente está dando lugar a uma clareza que só pode vir do alto. Algo novo está começando a brotar. A noite do choro está chegando ao fim, e a aurora da alegria está despontando no horizonte da sua vida. Agora que o nosso coração foi esvaziado do orgulho, do pecado, do medo e preenchido com um clamor sincero, estamos prontos para a terceira e última parte da nossa oração. Prepare-se, pois o Deus que ouve a oração é também o Deus que responde com poder. Vamos agora entrar em um tempo de adoração e expectativa, nos posicionando para receber a restauração, a renovação e o refrigério que o Espírito Santo tem reservado para cada um de nós nesta manhã. Meu amado, minha amada, permaneça exatamente onde você está, neste lugar de rendição, neste altar sagrado que a sua fé construiu. Após esvaziarmos o nosso coração de todo o peso do todo o pecado, de toda a ansiedade, criamos um espaço vazio, um vácuo santo. E a lei do reino de Deus é que ele não suporta o vazio em um coração que o busca. Onde há espaço, ele preenche. Onde há sede, ele envia a sua chuva. Onde há um clamor, a sua presença responde como um eco poderoso. E é isso que está acontecendo agora. Respire fundo e sinta a mudança na atmosfera espiritual ao seu redor. O Rei está aqui. O Consolador, o Espírito Santo, a quem Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, está se movendo em sua direção. Não é uma força, não é uma energia impessoal. É uma pessoa divina, gentil e poderosa. E ele vem ao seu encontro. Ele ouviu o seu clamor, ele viu o seu quebrantamento, e ele não permanece indiferente. A palavra do Senhor diz em Salmos 34: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Sinta essa proximidade agora. Ele não está a uma distância de galáxias, mas mais perto que a sua própria respiração. Permita que a presença dele comece a ministrar ao seu ser. Ele vem como um bálsamo suave sobre as suas feridas. Eu sei que a dor é real. A ferida da traição, da perda, da palavra dura, da injustiça. Feridas que por vezes tentamos esconder, ignorar, mas que continuam a latejar no silêncio da noite. Agora veja pela fé o médico dos médicos se aproximando. As suas mãos, aquelas mesmas mãos que foram perfuradas na cruz por amor a você, estão estendidas para tocar onde mais dói. Ele não tem medo das suas cicatrizes, ele não se afasta da sua dor, ele toca com uma ternura infinita, e onde ele toca, o processo de cura se inicia. A inflamação da amargura começa a ceder. O inchaço do orgulho ferido começa a diminuir. Ele está aplicando o óleo do seu espírito, que limpa, que desinfeta, que restaura o tecido da sua alma. Receba esse toque. Não resista. Untrick. A ele a memória que te assombra, a pessoa que te feriu, a situação que te traumatizou. Entregue tudo nas mãos dele e permita que ele comece a reescrever essa história. Não apagando o que aconteceu, mas redimindo a dor, transformando sua ferida em um testemunho do seu poder restaurador. A promessa dele para você hoje é a de Jeremias 3:0-17. Eu lhe trarei a restauração e curarei as suas feridas. Diz ao Senhor, creia e receba. Agora, sinta a presença dele vindo como paz sobre a sua mente atribulada. A sua mente, que há pouco era um turbilhão de preocupações, de medos, de pensamentos acusadores. A palavra nos diz que ele é o príncipe da paz. E a paz que ele dá não é como a paz que o mundo dá. A paz do mundo depende de circunstâncias favoráveis, de ausência de problemas. A paz de Cristo é uma paz que subsiste em meio à tempestade. É a paz que permitiu a Pedro dormir no cárcere, na véspera de sua execução. É a paz que encheu o coração de Paulo e Silas para que cantassem louvores na prisão. Essa paz, que excede todo o entendimento humano, está sendo derramada sobre a sua mente agora. Imagine um rio de águas tranquilas fluindo suavemente por cada área do seu cérebro, limpando os escombros da ansiedade, silenciando as vozes da dúvida, acalmando o pânico. Onde havia confusão, ele traz clareza. Onde havia medo, ele estabelece a confiança. Onde havia agitação, ele ordena: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, receba esta paz. Deixe que ela guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Respire essa paz. Expire and inspire a serenidade de Cristo. Inspire o controle que você achava que precisava ter. Entregue o leme do seu barco a Ele e descanse na certeza de que o soberano do universo está no comando. Ele, que sustenta as colunas da terra, certamente pode sustentar a sua vida. O Espírito Santo se move também para restaurar a sua alegria. Talvez há muito tempo você não saiba o que é sentir uma alegria genuína. A vida, com as suas pressões e decepções,
foi minando a sua capacidade de sorrir, de celebrar. A sua alegria se tornou dependente de acontecimentos externos, e como eles são inconstantes, a sua alegria também se tornou inconstante. Mas a alegria que vem do Senhor não é um sentimento passageiro, é um fruto do Espírito, uma força interior que não se abala com as circunstâncias. O profeta Neemias declarou: "A alegria do Senhor é a vossa força", e é essa força que Deus está devolvendo a você hoje. Ele está trocando as suas vestes de luto por vestes de louvor. Ele está tirando de sobre você o espírito deprimido e colocando um manto de celebração. Ele está transformando o seu pranto em dança. A promessa de Isaías 61 está se cumprindo em sua vida. Ele veio para consolar todos os que choram e para dares uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Talvez você não sinta vontade de sorrir agora, mas pela fé, comece a agradecer. A gratidão é a semente da alegria. Lembre-se das bênçãos, das pequenas coisas, dos livramentos. Ao começar a agradecer, você notará uma fonte começando a brotar dentro de você. É a fonte da alegria da salvação que Ele está restaurando em seu coração. Deixe essa fonte jorrar, até que se torne um rio que inunda todo o seu ser. Essa paz que agora inunda o seu ser. Essa cura que começa a se manifestar em sua alma não é para ser represada. É um rio de água viva que precisa fluir através de você para alcançar outros desertos. Pense em alguém, agora mesmo. O Espírito Santo certamente está trazendo um rosto à sua mente. Alguém cujo coração está em guerra, cuja alma está ferida, cuja alegria se foi, alguém que precisa desesperadamente sentir essa mesma presença que você está sentindo. Eu quero te encorajar a ser um canal da graça de Deus. Compartilhe esta oração com essa pessoa, envie uma mensagem. Diga a ela que você está orando por ela e que Deus tem uma palavra de paz e restauração para a sua vida. Não subestime o poder de um ato de obediência e amor. Você pode ser a resposta. A oração de alguém, hoje, seja o instrumento que Deus usará para levar o seu bálsamo, a sua paz e a sua alegria a um coração que sofre, enquanto você permanece nesta atmosfera de glória. Receba também a renovação das suas forças. A jornada tem sido longa e você está cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de crer. As suas forças físicas, emocionais e espirituais estão no limite. Você se sente como o profeta Elias, que depois de uma grande vitória, desejou a morte debaixo de um zimbro. Mas o mesmo Deus que enviou um anjo para fortalecer Elias, envia hoje o seu espírito para te revigorar. Ouça a sua promessa em Isaías 40. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Receba essa promessa. A sua força não vem da sua capacidade, mas da sua conexão com a fonte de toda a força. Neste momento, Ele está trocando a sua fraqueza pela força dele. Ele está injetando um vigor sobrenatural em seu corpo, alma e espírito. Onde havia esgotamento, Ele traz vitalidade. Onde havia desânimo, Ele sopra um novo fôlego de esperança. Você não precisa enfrentar o dia de hoje com as sobras da força de ontem. A misericórdia e a força do Senhor se renovam a cada manhã. E a porção dele para você hoje é abundante. Sinta essa renovação percorrendo todo o seu ser como uma corrente elétrica divina, despertando o que estava adormecido, fortalecendo o que estava enfraquecido. Você vai correr e não vai se cansar, vai andar e não vai se fatigar, porque é o Senhor quem te sustenta. Por fim, sinta a certeza da sua presença contínua se estabelecendo em seu coração. O diabo gostaria que você pensasse que este momento é algo isolado, um oásis passageiro em um deserto de solidão. Mas essa é uma mentira. A promessa final de Jesus na terra foi: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." É o não diz "eu estarei de vez em quando", ou "eu estarei quando você merecer." Ele disse: "Eu estarei sempre." Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele habita em você pelo seu Espírito. Ele é o seu companheiro, inseparável em cada momento do seu dia. Quando você se sentar para trabalhar, Ele estará com você. Quando você estiver no trânsito, Ele estará com você. Quando você se deitar para dormir, Ele estará com você. Quando você enfrentar um desafio, Ele estará com você. Quando você celebrar uma vitória, Ele estará com você. Abrace essa verdade. Deixe que ela dissipe toda a sensação de abandono e solidão. Você nunca está só. O pastor que restaura a sua alma é o mesmo que caminha contigo pelo vale da sombra da morte. A sua vara e o seu cajado
te consolam. Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. A bondade e a fidelidade certamente o seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para todo o sempre. Esta não é apenas uma poesia, é a sua realidade em Cristo Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a presença restauradora do Espírito Santo continue a envolvê-lo de maneira palpável e transformadora. Depois de nos rendermos e recebermos o seu toque de cura, paz e renovação, não podemos permanecer passivos. A vida cristã não é um spa espiritual, mas um campo de treinamento para um glorioso combate. A paz que você recebeu não é uma paz frágil, que se desfaz ao primeiro sinal de problema. É a paz do próprio Deus, uma fortaleza para a sua alma. E agora, vamos aprender a viver dentro dessa fortaleza. Vamos erguer as muralhas da fé, não para nos isolarmos do mundo, mas para nos protegermos das investidas do inimigo, enquanto avançamos para conquistar o território que Deus nos promete. Este é o momento de transformar o sentimento em convicção, a experiência em declaração. É hora de nos levantarmos do pó da nossa fraqueza e nos posicionarmos como filhos e filhas do Deus Altíssimo, o soberano juiz de toda a terra, aquele que, como vimos no Salmo 75, humilha o orgulhoso e exalta o justo. A sua justiça não é apenas para o fim dos tempos. Ela começa a operar em nós e através de nós no momento em que decidimos crer. Portanto, em nome de Jesus, eu te convido a se unir a mim em uma declaração de fé. Não apenas com a mente, mas com a sua voz. Há poder quando a nossa boca confessa aquilo em que o nosso coração crê. A palavra diz que, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, onde quer que você esteja, comece a declarar comigo. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio que Ele é soberano, que o seu trono está estabelecido para sempre, e que nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. Eu declaro que Ele é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo quando não entendo as circunstâncias, mesmo quando o meu coração dói, mesmo quando o caminho é escuro, eu escolho crer na sua bondade. E eu declaro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como está escrito em Romanos 8:28, a minha vida não é uma sucessão de acasos, mas uma história sendo escrita pela mão de um autor perfeito, que sabe o fim desde o começo e que está tecendo cada detalhe, cada alegria e cada lágrima em uma tapeçaria de glória. Declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador. Cremos no seu nascimento virginal, na sua vida sem pecado, nos seus milagres, na sua morte vicária e expiatória na cruz. Cremos que Ele bebeu o cálice da ira que era para nós, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições. Declaramos que o seu sangue nos purifica de todo pecado e nos dá livre acesso à presença do Pai. Cremos na sua ressurreição corporal, que Ele venceu a morte, o inferno e o pecado, e que Ele está vivo. Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós neste exato momento. E porque Ele vive, nós também vivemos. Porque Ele venceu, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nenhuma condenação há para nós. Nenhuma acusação do inimigo pode prevalecer contra o sangue do Cordeiro. Nós não somos definidos pelos nossos erros do passado, mas pela justiça de Cristo que nos foi imputada. Somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Declaramos a nossa fé no Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso guia, o nosso ajudador. Cremos que Ele habita em nós, que Ele sela a nossa salvação, que Ele nos capacita para viver uma vida santa e para testemunhar com poder. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar das palavras de Jesus. Hoje, nós nos submetemos à sua liderança. Pedimos perdão pelas vezes em que o entristecemos, em que ignoramos a sua voz suave, em que tentamos fazer as coisas na força do nosso próprio braço. Espírito Santo, enche-nos de novo. Batiza-nos com o teu fogo, renova os teus dons em nós. Produz em nós o teu fruto de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós queremos ser vasos úteis em tuas mãos, canais do teu poder e da tua graça neste mundo sedento. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos fundamentar essa fé na rocha da palavra de Deus,
A fé não é um pensamento positivo. Não, para que as coisas deem certo. A fé bíblica é uma confiança convicta na pessoa e nas promessas de um Deus que não pode mentir. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E essa fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, receba estas verdades, não como meras palavras, mas como sementes de poder sendo plantadas no solo do seu coração. O Senhor te diz hoje, como disse a Josué: não tu mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele está com você, no seu trabalho, na sua casa, no hospital, no tribunal. Ele não te abandona. A sua presença é a sua maior garantia de vitória. Quando o medo tentar te paralisar, declare em voz alta: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Quando as circunstâncias gritarem que é impossível, lembre-se que você serve o Deus do impossível. O Deus que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou mortos, e ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Aquele que te chamou é fiel para cumprir o que prometeu. Agindo ele, quem impedirá? Por isso, podemos declarar com ousadia, como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Isso não significa que não teremos lutas. Jesus foi claro: no mundo tereis aflições. Mas ele completou com a promessa mais gloriosa: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa fé não nos isenta das batalhas, mas nos garante a vitória em cada uma delas. A nossa confiança não está na ausência de problemas, mas na presença do Deus que é maior do que todos eles. Ele é a nossa torre forte, nosso refúgio, nosso escudo, nossa fortaleza. E é por isso que a palavra nos assegura repetidas vezes: quem confia no Senhor jamais será confundido. O Salmo 25 diz: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Que promessa extraordinária! Em Deus, confiar na sua soberania e no seu tempo é a garantia de que no final, você não será envergonhado. O mundo pode zombar da sua fé, as pessoas podem te chamar de tolo por esperar por um milagre, a sua própria mente pode tentar te convencer a desistir. Mas se você permanecer firme na rocha, a sua casa não cairá. A tempestade pode vir, os ventos podem soprar, mas a sua fé, ancorada em Cristo, te manterá de pé. O inimigo quer te confundir, te encher de dúvidas, te fazer questionar o amor e a fidelidade de Deus, mas hoje nós erguemos um escudo da fé contra esses dardos inflamados. Nós escolhemos crer no relatório do Senhor. Nós escolhemos andar por fé e não por vista. Nós olhamos não para as coisas que se veem, que são temporais, mas para as que não se veem, que são eternas. Se você deseja continuar crescendo nesta fé, sendo fortalecido diariamente pela palavra e pela oração, eu te convido a fazer parte desta família. Inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros diários com Deus. Juntos, somos mais fortes. Juntos, vamos aprender a viver uma vida de vitória, de confiança e de poder. Não caminhe sozinho. Uma-se a nós nesta jornada de aprofundamento espiritual. A perseverança é a marca dos verdadeiros heróis da fé. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que enfrentaram situações impossíveis, mas que se recusaram a desistir de crer. Pense em Abraão, que esperou 25 anos pela promessa de um filho, crendo contra a esperança. Pense em José, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão, mas que nunca perdeu a fé de que Deus estava no controle e o exaltaria no tempo certo. Pense em Davi, ungido rei ainda jovem, mas que teve que fugir, se esconder em cavernas, ser perseguido, como um animal por anos antes de assumir o trono. Pense em Daniel, que preferiu a cova dos leões a negar a sua fé em oração. Pense nos seus 3 amigos, que enfrentaram a fornalha ardente declarando: o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. E se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses. Essa é a fé que Deus procura. Uma fé que não depende da resposta, mas da confiança no caráter de quem prometeu. Uma fé que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Habakkuk 3:17-18. Esta é a fé que move montanhas. Esta é a fé que apaga a força do fogo, que fecha a boca dos leões, que dá fraqueza, tira forças. E esta mesma fé está disponível para você hoje, pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão em armas, minha irmã de fé, agora que o nosso coração está firmado na rocha da nossa salvação, que a nossa fé foi declarada e a nossa alma restaurada, nós não recuamos. Nós avançamos. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós não somos civis assustados, esperando o próximo ataque do inimigo. Nós somos o exército do Deus vivo, vestidos com a sua armadura, calçados com o evangelho da paz, empunhando o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa autoridade não vem de nós mesmos, não vem da nossa própria força ou santidade. A nossa autoridade emana do trono do Rei dos Reis, do soberano juiz de quem falamos desde o início desta jornada de oração. É porque Ele, o Deus do Salmo 75, tem o poder de humilhar os soberbos e exaltar os justos, que nós, como seus filhos, justificados pelo sangue de Cristo, podemos nos levantar com ousadia contra as forças das trevas. Nós não lutamos por uma vitória que ainda não foi conquistada. Nós lutamos a partir de uma vitória que já foi consumada na cruz do Calvário. Jesus já despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo e triunfando. Sabraels. E agora, Ele nos convida a impor essa vitória em todas as áreas da nossa vida e daqueles por quem intercedemos. Portanto, em nome de Jesus, assuma o seu lugar na muralha. Este é o momento de pararmos de olhar apenas para o nosso próprio umbigo e começarmos a lutar pelos outros. Este é o chamado do intercessor. Colocar-se na brecha, como Ezequiel 22:30 nos diz, para que a terra não seja destruída. A nossa oração agora se torna uma arma de guerra. A nossa voz, ungida pelo Espírito Santo, se torna um instrumento de libertação. A palavra de Deus em nossa boca não são meras sílabas. É a espada do Espírito, viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir e para dividir, para derrubar e para construir. A promessa de Deus em Isaías 5:5-11 é o nosso fundamento. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. E hoje, nós a enviamos com um propósito. Nós a enviamos como mísseis teleguiados pelo Espírito Santo contra as fortalezas do inimigo, pela autoridade que nos foi conferida, no nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo, nós iniciamos esta batalha espiritual. E é nossa primeira frente de ataque é contra as correntes que aprisionam o povo de Deus. Nós nos levantamos contra todo cativeiro, toda escravidão, toda prisão espiritual. Em nome de Jesus, declaramos quebradas as correntes do vício. Todo espírito de alcoolismo, de dependência química, de pornografia, de jogos de azar, de compulsão alimentar, nós te ordenamos em nome de Jesus que solte a sua presa. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós declaramos essa liberdade sobre cada vida que ouve esta oração. As correntes estão se quebrando. Os grilhões estão se desfazendo em pó. As portas da prisão estão se abrindo. Receba sua libertação agora. Nós também nos levantamos contra as correntes de pecados de estimação. Aqueles padrões de comportamento que se repetem, a raiva, a amargura, a fofoca, a mentira. Em nome de Jesus, declaramos que o poder do pecado está quebrado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Declaramos quebradas as correntes de maldições hereditárias, todo padrão de miséria, de divórcio, de enfermidades, de tragédias que se repetem de geração em geração. O sangue de Jesus na cruz quebrou toda a maldição, e nós, pela fé, aplicamos este sangue sobre a nossa linhagem, sobre o nosso passado, presente e futuro. Somos uma nova criação em Cristo, e a nossa herança não é de maldição, mas de bênção. Agora, voltamos a nossa espada contra o inimigo invisível do medo e do trauma. Em nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos todo o espírito de medo. Medo do futuro, medo da morte, medo da escassez, medo da rejeição, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. A palavra de Deus nos afirma em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Portanto, espírito de medo, nós te resistimos firmes na fé e te ordenamos que saia agora da mente, do coração e da vida do povo de Deus. No lugar do medo, nós liberamos a fé sobrenatural. No lugar da ansiedade,
liberamos a paz que excede todo entendimento, e com a mesma autoridade nós ordenamos a cura de todo trauma, toda ferida da alma, toda memória dolorosa, todo abuso, toda rejeição, todo abandono que moldou a sua identidade e que dita suas reações. O Salmo 147:3 diz que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Nós declaramos este poder curador fluindo sobre o seu passado agora mesmo. Que o Espírito Santo, o Consolador, caminhe pelas galerias da sua memória, não para apagar os fatos, mas para remover a dor associada a eles. Onde havia dor, Ele está aplicando seu bálsamo. Onde havia vergonha, Ele está a cobrindo com seu manto de justiça. Onde havia ressentimento, Ele está liberando o poder do perdão. Você não é mais um prisioneiro do seu passado. Em Cristo, o seu passado foi redimido. Você está sendo curado, de dentro para fora, para a glória de Deus. Nossa intercessão se volta agora para o coração da sociedade, os lares. O inimigo tem travado uma guerra implacável contra as famílias, pois sabe que uma família forte é a base de uma igreja forte e de uma nação forte. Mas hoje, nós nos levantamos como guardiões dos nossos lares e declaramos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de contenda, de divórcio, de infidelidade que tenta destruir os casamentos. Nós liberamos sobre cada casal o amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ensoberbece, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós declaramos a restauração de matrimônios que estão à beira do colapso. Onde havia um muro de silêncio e amargura, que Deus construa uma ponte de perdão e reconciliação. Nós oramos pelos filhos. Em nome de Jesus, quebramos toda influência maligna sobre a vida de nossas crianças e jovens. Repreendemos o espírito de rebeldia, de engano, de confusão de identidade. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus e os consagramos ao Senhor. Declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, que eles são como flechas na mão do guerreiro, que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Clamamos pelo retorno dos filhos pródigos, que o Espírito Santo os convença do pecado e crie neles uma saudade insuportável da casa do Pai, onde quer que estejam. Que eles sejam guardados e trazidos de volta ao aprisco, para a alegria da família e a glória de Deus. Nós declaramos paz, shalom, a plenitude do bem-estar de Deus sobre cada lar. Que as nossas casas sejam um pedaço do céu na terra, um lugar de refúgio, de amor e de adoração ao Deus vivo. E porque estamos em guerra, nós nos levantamos para declarar proteção divina contra todos os ataques do inimigo. Nós nos revestimos da armadura de Deus, descrita em Efésios 6. Cingimos os nossos lombos com a verdade. Vestimos a couraça da justiça, calçamos os pés com a preparação do evangelho da paz, tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, usamos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E debaixo desta armadura, nós declaramos a promessa de Isaías 5:4-17 sobre nós: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Portanto, em nome de Jesus, nós declaramos nula e sem efeito toda palavra de maldição, todo trabalho de feitiçaria, toda macumbaria, toda inveja, todo olho gordo, toda fofoca, toda calúnia que foi lançada contra nós, nossa família, nosso ministério, nossa saúde e nossas finanças. Essas armas não prosperarão, elas caem por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre nós a proteção do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não chegará a nós. Somente com os nossos olhos contemplaremos, e veremos a recompensa dos ímpios. Porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio, e do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Aleluia! Receba essa cobertura de proteção divina sobre a sua vida agora. Meu irmão, minha irmã,
esta batalha não é solitária. Estamos juntos neste exército, e eu quero lutar por você de forma específica. Se você deseja que o seu nome, o nome da sua família, a sua causa, seja incluída em nossas próximas orações de intercessão e batalha espiritual, deixe o seu nome nos comentários abaixo. Diga eu estou na batalha e apresente o seu pedido. A nossa equipe e toda esta comunidade de fé se unirá a você em clamor. Pois a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e que se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo Pai que está nos céus. Deixe o seu nome e vamos lutar juntos pela sua vitória. Nós travamos o bom combate. Nós usamos as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Nós nos posicionamos como intercessores, como guerreiros, como atalaias sobre os muros, e o espírito de guerra dá lugar ao espírito de triunfo. A batalha já tem um vencedor, o leão da tribo de Judá já rugiu, e o inimigo está em retirada. O nosso soberano rei e justo juiz já deu a sentença a nosso favor. Portanto, prepare o seu coração para a última e mais gloriosa parte da nossa oração. Traz o campo de batalha e subiremos ao topo da montanha da promessa. Não vamos mais orar pedindo ou lutando contra. Vamos agora orar declarando o que já é nosso. Entraremos em um momento de declaração profética, onde vamos chamar à existência as coisas que não existem. Vamos proclamar a vitória antes mesmo de vermos os resultados. Vamos celebrar o triunfo que a fé já nos garantiu. Prepare-se para cantar o cântico da vitória. Meu amado vitorioso, minha amada vitoriosa em Cristo Jesus, nós chegamos ao cume da montanha. Nós passamos pelo vale do reconhecimento, atravessamos o rio do arrependimento, recebemos o bálsamo da restauração, vestimos a armadura da fé e lutamos o bom combate. E agora, deste lugar alto, deste ponto de vista da fé, nós não olhamos mais para a batalha, nós contemplamos a vitória que o Senhor, o nosso Deus, o justo juiz, já nos entregou. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não. É mais um momento de lutar, mas do celeber. É hora de cantar o cântico de Moisés e de Miriam, pois o Senhor triunfou gloriosamente, o cavalo e o seu cavaleiro, o medo e a sua ansiedade, a opressão e o seu opressor. Ele os lançou no mar do esquecimento pelo poder do sangue de Jesus, o leão da tribo de Judá rugiu, e o nosso inimigo foi dispersado. Portanto, erga sua voz comigo, não mais com um grito de guerra, mas com um brado de triunfo. Levante as suas mãos, não mais em súplica, mas em rendição à bondade de um Deus que nunca falha. Este é o momento da declaração profética. É o momento de chamarmos à existência aquilo que Deus já decretou nos céus. Para ver, para depois crer. A fé crê para então ver a glória de Deus. E assim, pela fé, nós declaramos está consumado. A obra está completa. O que viemos buscar neste tempo de oração, nós encontramos aquilo pelo que clamamos, nós, em nome de Jesus, eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a paz de Deus foi restaurada. A guerra na sua mente acabou. Aquele turbilhão de pensamentos ansiosos, aquelas vozes de acusação, aquele medo paralisante, foram silenciados pela autoridade do Príncipe da Paz. A palavra de Deus em Filipenses 4:7 se cumpre agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sinta essa paz agora. Não é uma paz humana, frágil. É uma paz sobrenatural, uma tranquilidade divina, que ancora a sua alma, mesmo que a tempestade ainda esteja soprando lá fora. Nós declaramos que a sua casa, que antes era um campo de batalha, se torna agora um território de paz. A paz de Cristo sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento com seus filhos, sobre o ambiente do seu trabalho, onde havia conflito, que reine a harmonia, onde havia discórdia, que floresça a unidade. Você é um portador da paz de Deus, leva-a consigo por onde for. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor chegou. Não está a caminho, não é uma promessa para um futuro distante. Efésios 1:3 nos garante que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nós, pela fé, trazemos essas bênçãos do plano celestial para a nossa realidade terrena. Eu declaro que as janelas do céu se abriram sobre você, como prometido em Malaquias 3:10, e Deus está derramando uma bênção tal que dela lhe advirá a maior abastança. Eu abençoo as suas finanças, declaro o fim do ciclo de miséria. Declaro que o devorador é repreendido da sua vida, e que a sua provisão virá de fontes esperadas e inesperadas. Você não é mais cauda voca e cabeca,
Eu abençoo a sua saúde. Declaro que pelas pisaduras de Cristo você já foi sarado. Todo diagnóstico contrário à palavra de Deus está cancelado no mundo espiritual. Receba força em seus ossos, vitalidade em seu corpo, renovo em sua mente. Eu abençoo a sua família. Declaro que você e a sua casa servirão ao Senhor e serão um farol de luz na sua geração. Eu abençoo o seu futuro. Declaro que os planos de Deus para você são planos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você espera. Oh Mallard, Deus para a sua vida não está no seu passado, está começando hoje. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi renovada. Aquela fé vacilante, fraca, abalada pelas circunstâncias, foi substituída por uma fé robusta, uma fé de ousadia, uma fé que move montanhas. A palavra de Deus, que você ouviu nesta jornada, produziu fé em seu coração. Uma fé que foi provada no fogo da aflição e que saiu mais preciosa do que o ouro. Como diz o apóstolo Pedro, com essa fé renovada, você olhará para os gigantes da sua vida e, como Davi, dirá: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você olhará para a montanha de problemas e ordenará: ergue-te e lança-te no mar. E assim será feito. Você não andará mais por vista, mas por fé. A sua linguagem mudará, da reclamação para a gratidão, da dúvida para a declaração. Você se lembrará que é herdeiro das promessas feitas a Abraão, o pai da fé, que creu contra a esperança. A sua fé não é baseada no que você sente, mas no que a palavra de Deus diz. E a palavra diz que você é forte, que você é capaz, que você é mais do que vencedor, e com um brado de júbilo, eu declaro profeticamente: as cadeias foram quebradas. O que nós repreendemos em batalha espiritual, nós agora celebramos como um fato consumado na sua vida. A porta da prisão se abriu. O decreto de libertação foi assinado com o sangue do Cordeiro. Você está livre. A palavra em Gálatas 5:1 é a sua nova realidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Nunca mais o vício terá domínio sobre você. Nunca mais o passado terá poder para te atormentar. Nunca mais a depressão será a sua companheira. Você foi chamado para andar em gloriosa liberdade. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Visualize as correntes se desfazendo em pó aos seus pés. Respire o ar puro da liberdade em Cristo. A sua mente está livre para pensar os pensamentos de Deus. Seu coração está livre para amar sem medo. As suas mãos estão livres para servir ao seu Rei. A sua vida pertence a Ele, e a quem o Filho liberta, verdadeiramente livre, é. Caminhe nesta liberdade hoje e por todos os dias da sua vida. E agora, diante de tão grande salvação, de tão completa vitória, o que mais podemos fazer senão transbordar em gratidão? Pai, nós te agradecemos. Obrigado porque tu não és um Deus distante, indiferente, mas o nosso Abba, o nosso Paizinho, que ouve o nosso clamor. Obrigado pela tua soberania, por sabermos que mesmo no caos, tu estás no trono. Jesus, nós te agradecemos. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu sangue que nos limpa, pela tua ressurreição que nos garante a vitória. Obrigado por seres o nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, nosso irmão mais velho. Espírito Santo, nós te agradecemos. Obrigado por seres o nosso consolador, nosso guia, nosso amigo fiel. Obrigado por teres nos conduzido nesta jornada de oração, por teres revelado a palavra, por teres tocado as nossas feridas, por teres nos enchido de fé e ousadia. A ti, ó Deus Trino, seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. O nosso coração está pleno de gratidão. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, receba esta bênção de envio. Vá para o seu dia, mas não vá sozinho. Leve consigo a certeza da presença de Deus, leve a paz que aqui foi restaurada, leve a fé que foi renovada, leve a autoridade de quem sabe que é mais do que vencedor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o selo do Espírito Santo esteja sobre a sua mente, guardando-a de toda a seta do inimigo. Que o da alegria esteja sobre a sua cabeça, para que a tristeza não encontre lugar. Que os seus pés estejam firmados na rocha, para que você não tropece. E que de sua boca transborde o louvor, como testemunho do grande Deus a quem você serve. Se esta jornada de oração, se esta hora que passamos juntos na presença de Deus foi uma resposta direta ao clamor do seu coração. Se você sentiu o toque do Espírito Santo, a quebra das cadeias,
a restauração da sua paz. Se esta palavra foi o maná que a sua alma precisava, então eu quero te fazer um último convite. Não guarde este testemunho para si. Primeiro, inscreva-se agora mesmo em nosso canal, para que possamos continuar esta caminhada de fé juntos dia após dia. Segundo, seja um rio de Deus e compartilhe esta oração. Pense em pelo menos uma pessoa que precisa desta mesma vitória e envie este link para ela. E por fim, sele a sua bênção. Declare publicamente a sua fé. Vá até os comentários e escreva com toda a convicção do seu coração. Amém. Eu recebi esta oração como resposta de Deus para a minha vida. Ao fazer isso, você está profetizando a sua própria vitória? Vá e viva como o vitorioso que você é, porque em Cristo, a nossa vitória não é uma possibilidade, é uma garantia.